dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Igor Mascarenhas. Estou aqui com vocês no Congresso Nacional de Saúde e vou falar um pouquinho sobre expectativa e resultado na relação médico-paciente. O que acontece? Eu sou advogado, sou professor universitário, dou aula em cursos de direito e também em cursos de medicina, além de pós-graduações e também na residência médica. Sou advogado de direito médico, voltado para a defesa dos médicos, tanto a defesa civil como a defesa administrativa e defesa ética, junto aos conselhos regionais de medicina. E atualmente estou no doutorado em Direito na Universidade Federal do Paraná e na Universidade Federal da Bahia. Tenho mestrado pela Universidade Federal da Paraíba e especialização pelo Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra. Feitas essas considerações, eu acho que a gente pode já ir para uma exposição em relação ao tema. O que a gente tem em relação ao assunto da obrigação médica e da obrigação do médico em relação ao tratamento? O que a gente tem para o CFM é que a obrigação médica ela é sempre de meio, tá? Então, por ser uma relação que a obrigação é de meio, o médico ele não é obrigado a alcançar determinado resultado. Ele tem um compromisso de seguir a legis artis, seguir a regra que disciplina a profissão para tentar alcançar aquele resultado. Ou seja, ele tem que envidar todos os esforços possíveis para alcançar aquele resultado, mas ele não está vinculado àquele resultado propriamente, porque senão o médico ele não seria um profissional liberal, ele seria basicamente um milagreiro, porque em muitas situações a gente não vai conseguir alcançar aquele determinado resultado. O que vai acontecer? A resolução CFM 1621 de 2001, e essa resolução ela foi revogada por uma questão formal, mas ela trazia de forma muito clara a perspectiva que o CFM tinha em relação às obrigações médicas. Então, o artigo 3º da resolução foi revogado esse ano, tá? Esse ano, 2021, não sei quando vocês vão estar vendo. Mas, apesar de ter sido revogado agora em 2021, foi revogado apenas por uma questão mais formal e não propriamente por uma questão de mudança de entendimento. E nessa resolução se estabelecia que na cirurgia plástica, como em qualquer especialidade médica, não se pode prometer resultados ou garantir o sucesso do tratamento, devendo o médico informar ao paciente de forma clara os benefícios e os riscos do procedimento. E lá no artigo 4 dizia que o objetivo do médico na cirurgia plástica, como em toda a prática médica, constitui obrigação de meio e não de fim ou de resultado. O próprio Código de Ética Médica vai estabelecer lá no artigo 62 que é vedado ao médico subordinar os seus honorários ao resultado do tratamento ou à cura do paciente. Então, para o Conselho Federal de Medicina, obrigação médica é obrigação de meio. O que a gente vai ter? No âmbito do judiciário, a obrigação médica ela pode ser de meio ou de resultado. Então, a gente não tem um enquadramento típico como obrigação de meio. E por que isso? Porque cirurgias plásticas, por exemplo, se elas tiverem natureza estética, elas representam uma obrigação de resultado. Então, o médico ele tem a obrigação de alcançar aquele resultado. Outras cirurgias, então a gente pode ter uma cirurgia que seja parcialmente reparadora e parcialmente estética. Então, uma parcela do procedimento vai ser de natureza de meio, e uma parcela do procedimento vai ser uma obrigação de resultado. Exame laboratorial, por exemplo, a gente vai ter uma série de decisões do STJ também, que para exame laboratorial, obrigação é de resultado e não de meio. Quando a gente traz algumas especialidades, como anestésio, ou então, às vezes, até como exame de imagem, eles interpretam que isso é obrigação de resultado. Mas em relação a essas outras especialidades, a manifestação da jurisprudência é muito menor. Mas para a cirurgia plástica e estética, há quase que uma manifestação uníssona, no sentido de que a obrigação é de resultado. Você tem alguns autores, como Eduardo Dantas, por exemplo, que vão apontar que a obrigação tem que ser de meio, não de resultado, até porque tem uma série de variações biológicas que podem impactar no resultado final e, portanto, não seria possível esse tipo de promessa.
Porém, o judiciário é pacífico, digamos assim, e na minha opinião deveria ser alterado esse entendimento, que a obrigação é de resultado. Pois bem, ultrapassada essa questão de resultado, e aí é importante a gente dizer que eu tenho obrigação para com o resultado. Eu, enquanto médico que realizo cirurgia plástica estética para o judiciário. Mas isso não quer dizer que eu me responsabilize automaticamente por qualquer resultado indevido. O que eu vou ter nesse tipo de situação é uma inversão do ônus da prova. Então, vai caber ao médico provar que o resultado não foi alcançado por elementos alheios à sua própria vontade ou ao seu próprio ato ou intervenção, mas na obrigação de meio não. Na obrigação de meio, o ônus vai ser, a princípio, do autor, em que pese alguns juízes inverterem o ônus da prova. Então, essa fixação de obrigação de meio e resultado, ela é muito interessante por conta disso. Distribuição do ônus da prova. Tá? O que a gente vai ter? É muito comum num ambiente cirúrgico, é muito comum dentro de uma realidade que o profissional pós-cirurgia, ele diga quais são as recomendações pré-cirúrgicas, quais são as recomendações durante o procedimento cirúrgico e quais são as recomendações pós-operatórias, pós-cirúrgicas. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela vai dizer que, para evitar cicatrizes, inflamações, inchaços e outras complicações, é recomendado repouso, seguir as instruções para movimentos em relação à área operada, medicamentos e dor, você vai ter que conversar com o seu médico em relação ao horário de tomar os medicamentos, quais medicamentos serão tomados. Curativos, então voltar ao hospital ou clínica para a troca de curativos nos dias agendados. Alimentação saudável, em relação ao banho e à lavagem do local operado. Ainda a possibilidade de fazer drenagem linfática para evitar a ocorrência de hematomas, uso de cintas, quando for o caso, e também uma não preocupação com a fase intermediária. Então, é muito comum que alguns pacientes, eles, no processo de cicatrização, no processo de recuperação, eles já fiquem preocupados com o resultado final. E o resultado de uma intervenção cirúrgica, ele não é no momento, ele vai ser visualizado um tempo depois. Tá? Então, essas recomendações que o médico faz estão relacionadas à possível obtenção de um bom resultado. Estão relacionadas a uma necessidade de haver uma dupla colaboração entre profissional e paciente. Então, é você reconhecer que não adianta apenas o profissional fazer a parte dele, o paciente também tem que fazer. Não adianta você ir para o nutricionista, e eu sou uma pessoa que faço muito isso, vou para o nutricionista, ele passa a dieta e eu não sigo a dieta. Depois eu não posso querer culpar o nutricionista por não ter alcançado o resultado proposto. Afinal de contas, eu não segui as orientações do nutricionista. Ou então você paga uma academia, não vai para a academia e pensa que vai emagrecer, vai ficar em forma. Esse debate que a gente vai ter sobre recomendação por parte do profissional é fundamental para a gente poder estabelecer quais são as obrigações de cada um. E aí, por que isso? Porque as recomendações médicas, elas não são gratuitas. É muito comum as pessoas falarem que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Só que se eu estou falando de um profissional que está sendo remunerado por isso, aquelas recomendações não são gratuitas. Se for um profissional que atua no serviço público, aquelas recomendações que ele estabelece não são gratuitas. Então, esse tipo de conselho, esse tipo de recomendação, não é para ser desconsiderado. Eu tenho que ouvir, eu tenho que possivelmente seguir. Relação médico-paciente é uma relação de confiança, é uma relação baseada na fidúcia. Se eu não confio nas orientações que o profissional me passa, então é possível que essa relação esteja contaminada e que o resultado final não seja alcançado, em parte, por conta dessa relação delicada. E aí, o que a gente vai ter, então? Considere que essas recomendações
que o profissional faz, ele não faz apenas porque isso é o que estabelece a literatura, mas ele faz, sobretudo, porque é o melhor para você, enquanto paciente. É porque ele entende que aquela intervenção, que aquele procedimento é fundamental, tá? O que a gente vai ter é que muitos pacientes, eles não seguem as orientações, não seguem as orientações, os conselhos estabelecidos. E aí, nesse tipo de situação que eu tenho um descumprimento das orientações médicas, a doutrina ela vai divergir se isso é responsabilidade civil do paciente. A maior parte dos textos, tem pouquíssimos textos, na verdade, que tratam sobre isso, mas eles tratam muito sobre responsabilidade civil do paciente. Eu, particularmente, eu entendo que a gente não está falando de responsabilidade civil do paciente. Por que a gente não está falando sobre responsabilidade civil do paciente? Porque nesse tipo de situação, eu vou ter um credor e um devedor na mesma pessoa. O credor é o paciente, que não alcançou o resultado proposto, e o devedor é o próprio paciente que deixou de cumprir as orientações médicas. Então, mais adequado do que falar sobre responsabilidade civil do paciente é rompimento do nexo de causalidade em relação ao médico. Então, quando a gente trata de responsabilidade civil médica, eu tenho que ter uma conduta supostamente culposa, uma conduta culposa, eu tenho que ter um nexo de causalidade e eu tenho que ter um dano. Só que nesse tipo de situação, primeiro, eu não tenho uma conduta culposa, eu tenho apenas e tão somente uma conduta, que foi o procedimento cirúrgico, no caso da gente. Eu vou ter um dano, mas esse dano não está relacionado à conduta do médico. Na verdade, eu vou ter um rompimento do nexo de causalidade, porque o paciente é que descumpriu as orientações estabelecidas pelo médico. E aí, a partir do momento que o paciente descumpre as orientações, eu não tenho como imputar uma culpa do profissional. O paciente, em certa medida, ele é corresponsável pelo seu resultado. Se ele não colabora com o seu resultado, eu não posso dizer que o profissional tenha que ser condenado. Então, nesse tipo de situação, na minha opinião, diferente do que a maior parte da pouca doutrina trata, eu não vejo uma situação de responsabilidade civil do paciente. O que a gente vai ter é um rompimento do nexo de causalidade. Tá ok? E aí a gente tem diversas decisões judiciais justamente sobre isso. Então, paciente que descumpre as orientações médicas e não comparece ao retorno. Nesse tipo de situação, se há um abandono do tratamento por parte do paciente, eu não posso falar em indenização. Da mesma forma, descumprimento de orientação médica, logo, a ausência de responsabilidade. Uma situação que ficou famosa na minha realidade, assim, que me marcou, foi um médico que fez uma mamoplastia e ele falou, olha, você não pode levantar seus braços. E a paciente, assim que fez a cirurgia, logo depois que fez a cirurgia, ela já bateu uma foto assim, comemorando os novos seios. E isso é absurdo, porque a partir do momento que ela descumpre a orientação, o risco da obtenção de um mau resultado por conta desse comportamento é muito possível. Pode ser alcançado. Então, pensem que esse descumprimento das obrigações pode gerar o rompimento do nexo de causalidade. Eu posso afastar essa responsabilidade do profissional. O problema que a gente vai ter em relação a isso é em relação ao ônus da prova, em especial quando eu estou falando de cirurgia plástica. Porque se a obrigação é de resultado, eu vou ter uma inversão do ônus da prova, então vai caber ao médico provar tudo isso. E mesmo que eu não esteja falando de cirurgia plástica, se eu debater que houve um descumprimento das orientações médicas, o ônus da prova em relação à prova desse descumprimento é do médico, porque cabe a ele comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, o profissional é que vai ter que trazer para os autos essa prova.
Daí que a gente vai dizer que esse contrato firmado com o médico é um contrato de obrigações recíprocas. O paciente tem as suas obrigações e o médico também vai ter suas próprias obrigações. A diferença principal é que, em relação às obrigações do médico, isso está claro, mas em relação às obrigações do paciente, o médico vai ter que comprovar duas coisas. Primeiro, que ele informou em relação aos deveres que o paciente deveria ter, ou seja, as recomendações que são fixadas, eu tenho que provar que o paciente teve acesso a isso, sob pena de violar o consentimento informado. Então, eu tenho que trazer elementos para dizer assim, ele sabia que não podia fazer isso, e ele fez. Então, vou ter que trazer duas provas. Primeiro, a prova que ele sabia que não podia fazer, ou seja, que não houve uma situação de negligência informacional, que eu, enquanto profissional, eu informei devidamente tudo que ele deveria fazer. E em um segundo ponto, eu tenho que trazer também essa prova do descumprimento. Então, eu tenho que trazer uma prova de que ele sabia, que foi garantido o processo de consentimento informado, que ele tinha ciência de todas as suas restrições, por qual lapso temporal tudo isso. E também que ele fez justamente o contrário. Eu falei para não fazer e ele fez. Então, a importância aqui vai ser o registro em prontuário, por conta de um abandono ou do descumprimento das obrigações. Vai caber ao médico trazer para o prontuário todas essas recomendações e também um registro de descumprimento. Se eu não trago a prova desse registro de descumprimento, eu vou ficar numa situação muito delicada. Daí que eu brinco que, em algumas situações, o profissional ele passa a ter que stalkear os seus pacientes. Ele passa a ter que monitorar o comportamento dos seus pacientes, em especial em rede social, porque as pessoas fazem muita prova contra si. E por que isso? Justamente para que, na eventualidade de um resultado indevido, eu tenha prova do descumprimento. Eu tenha elementos para comprovar que o profissional orientou, que o profissional informou e que o paciente descumpriu. Essa prova das recomendações vão estar no prontuário, vão estar no termo de consentimento livre e esclarecido. A prova do descumprimento, se for por abandono, por não retorno, é algo mais objetivo, é algo que é muito mais fácil de ser comprovado. Mas se eu estiver falando de comportamentos que ele não poderia ter, consumo de determinadas coisas ou práticas de determinadas atividades que ele não poderia fazer, isso provavelmente não vai estar, a princípio, no prontuário. Então, eu tenho que produzir essas provas para evitar uma condenação. Daí que hoje o profissional ele vai atuar quase que em duas frentes, em especial dependendo da responsabilidade dele. Porque se for uma responsabilidade que ele tenha decorrente de uma obrigação de resultado, o ônus probatório é todo dele. Ou se houver uma inversão do ônus da prova, o ônus vai ser dele. Então, esse tipo de comportamento que é lesivo aos próprios interesses do paciente, que o paciente ele se comporta de forma lesiva ao seu resultado, vai ter que ser trazido pelo profissional. Então, seguir paciente em rede social, por vezes, é um instrumento para você poder monitorar. Em caso de descumprimento, de retorno, por exemplo, é interessante que o médico tenha provas, mensagens, e-mails, tudo isso para dar uma maior robustez à tese defensiva. Então, ele não pode simplesmente dizer que entende que tudo foi prestado, que todas as orientações foram feitas, e argumentar sem nenhuma prova que o resultado não foi alcançado porque o paciente descumpriu as suas obrigações ou as recomendações fixadas. É o médico que vai ter que trazer essa prova para o processo. E aí, como é que é o médico que vai ter que trazer essa prova? A gente torna a relação
um pouquinho mais delicada, tá? Feitas essas considerações, então, gente, agradeço a oportunidade, agradeço a direção do CONAS, fico à disposição de vocês para conversar em rede social, também por e-mail, e é isso. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.